a Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA, Nenhuma das Alternativas, para falar de um tema muito esperado por muita gente aqui, que é Twin Peaks. A gente até deu uma mudada aqui no cenário para fazer esse vídeo especial, que a gente vai comentar, ou tentar comentar, o final da terceira temporada de Twin Peaks. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, para que a gente continue crescendo e trazendo conteúdos bacanas para vocês. E lembrando que esse vídeo tem spoilers, muitos spoilers, todos os spoilers possíveis. E vamos comentar da temporada inteira, especialmente o final. Então, se você não assistiu, assista antes de ver esse vídeo. Nós vamos tentar explicar o que nós entendemos. Não significa que está correto. Provavelmente ninguém está correto. Ninguém vai acertar, porque se alguém falar que sabia de tudo isso, está mentindo. Porque ninguém consegue se equiparar à mente de David Lynch. Bom, a temporada inteira ficou aquela perseguição de gato e rato com o Bad Cooper e o Cooper bom. Bad Cooper fazendo de tudo para tentar exterminar o Cooper bom, porque ele estava lá perdido. E a gente sabia que um precisava morrer, né? O Mike tinha avisado isso. Só que o Cooper bom não sabia que era o Cooper. Então ele estava lá lutando para retornar à vida dele. 15 episódios, longos episódios. Que a gente já tinha desistido, achou que ele nunca mais ia se lembrar mesmo. Brincadeira. Mas... E finalmente ele consegue recuperar a memória. E ele retorna para Twin Peaks e com a ajuda da galera lá da delegacia e uma pessoa especial que é o nosso Hulk lá, a mão de borracha. Super forte. Mas lembrando que quem matou o Bad Cooper foi a Lucy, né? Dando um tiro, foi muito legal. Foi surpreendente. Sim. Bom, ele morreu e aí conseguiram exterminar o Bob. Depois de cumprida essa missão, ele volta no tempo pra salvar Laura Palmer. E ele fez isso com a ajuda da chaleira David Bowie, conhecido como Philip Jeffries na série, mas a gente sabe que todo mundo chama ele de chaleira David Bowie. Melhor substituição da série, né? A gente teve várias boas substituições, como um anão por uma bola nojenta em cima de uns galhos, mas essa realmente foi a melhor. E ele consegue voltar no tempo, salva a Laura Palmer e muda a realidade de que ela não está mais morta. Sim. Só que ela desapareceu. Sim. Acontece um negócio muito estranho naquela cena, porque enquanto o Cooper estava trazendo a Laura, provavelmente ele ia levar ela ou pro Black Lodge, pra White Lodge, a gente espera White Lodge, ele corta e vai pra uma cena da Sarah, né, lá na casa dela e tal. Tá um negócio muito estranho. Todas as cenas dessa temporada da Sarah estavam umas coisas muito tensas, muito esquisitas, e a gente sabia que tinha alguma coisa muito errada com ela. E aí, corta lá pra ela quebrando o retrato da Laura, e aí depois volta pra cena do Cooper com a Laura lá, e a Laura desaparece. O que a gente entendeu disso? Ao longo da temporada, foi citado, inclusive nesses últimos episódios, uma tal de Judy, que seria como se fosse uma mãe dos demônios, e aí, pelo menos mãe do Bob, né? Ela aparece realmente brevemente, ou pelo menos é isso que a gente entendeu, lá no 8º episódio, que é um serzão lá que tá vomitando uns negócios, e aí o Bob sai de dentro daquilo. Então quer dizer, ela que gerou o Bob e provavelmente um monte de outras coisas. A gente viu lá aquele episódio horrível que ela abre o rosto, né, e tem algo ruim dentro dela, inclusive ela mata lá o cara, tipo, na mordida. Ou seja, tinha uma coisa muito ruim dentro da Sarah e a gente acredita que é a Judy. Se ela é a mãe dos demônios, provavelmente ela tem poder maior do que os outros. E provavelmente por isso que tava aquela coisa sempre tão tensa em torno da Sarah. Foi muito pior do que quando o Leland estava possuído pelo Bob, né? Provavelmente a Judy fez alguma coisa, ela sentiu que o Cooper estava alterando, que a Laura ia ser salva e mandou a Laura para outro lugar. No caso aí, aquela cidade de Odessa. E a gente não sabe se foi uma outra realidade ou se é uma cidade real, simplesmente alterou a identidade da Laura, mas provavelmente foi uma realidade diferente, né? Porque depois, para o Cooper chegar naquela cidade, ele passou ali por uma transição, como se ele estivesse passando por um portal, né? Alguma coisa assim. No fim, a gente não entende direito por que o Cooper ficou nessa de salvar a Laura, mas eu acho que realmente era importante.
A gente descobriu nessa temporada que a Laura, ela é parte do gigante, né? Que a gente descobriu que, na verdade, o nome dele é Bombeiro, né? Que faz sentido, ele apaga o fogo. E aí a gente descobre que, poxa, por isso que o mal tava sempre rodeando a Laura, né? Provavelmente tentando enfraquecer ela, até no fim chegarem a matar. E, cara, se mataram o mal que existe na Terra, o bem que existe na Terra, e o mal ficou aí, o negócio ficou desequilibrado. A gente até comentou em um outro vídeo que eu acredito que essa questão do equilíbrio é algo fundamental na série. E ficou desequilibrado, então a gente precisa trazer o bem de volta. E como que traz a pessoa morta? A gente muda a realidade. A gente volta no tempo, Sim. meu querido, é muito fácil. Só que não, a gente percebe depois. Porque você muda uma coisa, altera todo o resto. E com essa alteração que aconteceu aí, né, do Cooper ir atrás da Laura, existem algumas possibilidades de realidades que poderiam acontecer. Sim. Talvez elas estejam todas juntas acontecendo, sei lá. A Mas, gente resolveu dividir. sim. Uma delas é tudo que a gente viu realmente aconteceu e não tem nada de sonho e nem de realidade paralela. A Laura morreu. Foi lá, tentar resolver o caso, pronto, acabou. Tudo aconteceu na terceira temporada. Nada mudou. A segunda possibilidade é que Laura não morreu, mas desapareceu. Que foi o que a gente viu que o Cooper alterou. Então alguma coisa aconteceu que fez ela sumir. E aí nisso algumas coisas se alteraram. Por exemplo, o Cooper nunca teria ido pra Twin Peaks, já Sim. que ele foi pra lá pra investigar o assassinato. Leland não teria morrido. Provavelmente não, porque não teria porquê. Ele não Não. matou a Laura. Uma terceira possibilidade de realidade é, na verdade, o Cooper não ser o Cooper, e sim o Richard. A gente viu isso no finalzinho do último episódio. Sim, que ele era o Richard e a Diane era a Linda. E que ele sonhou que ele era o Cooper. E que o Cooper estava indo atrás da Laura, então por isso que ele ficou obcecado pra ir atrás também, sei lá, se projetando em outra pessoa e tentando fazer aquilo. Talvez pudesse ser até uma realidade criada pela Judy. Sei lá. Nessa de pode ser, pode não ser, a gente não sabe. Eu cheguei a uma certa conclusão, assim, do que eu acredito. A Nath meio que concorda comigo em algumas coisas. Mas que tudo isso que a gente viu coexiste. Constantemente nessa temporada, a gente teve uma afirmação. Vivemos dentro de um sonho. Mas quem é o sonhador? Eu não vou entrar nessa questão de quem é o sonhador, de verdade. Minha cabeça já explodiu muito com outras coisas. E eu não vou bater aí. Talvez seja a Laura, talvez seja o Cooper, talvez seja o Richard. Uma coisa que talvez sugere que o sonhador seja o Cooper, no finalzinho do último episódio, o fato da cabeça dele ficar na tela e tudo se passar dentro da cabeça. Sim. E é ele que afirma, né? Vivemos dentro do sonho, é como se ele estivesse de fora. Então tipo, aquilo tudo tá passando na cabeça dele. Mas eu acho que essa questão do sonho pro David Lynch, ele não é tão simples. Não é assim, é um sonho, então não era real. Não, é real. Pro David Lynch, eu acho que o fato de algo se passar no sonho só tá se passando num outro plano, mas aquilo também é real. A gente viu lá nas primeiras temporadas de Twin Peaks, quando o Cooper acessava o Black Lodge por sonho. E aquilo estava acontecendo de verdade. Então, o que eu acredito? Que parte daquilo que a gente vê se passa dentro do sonho, do plano sonho, apesar de ser realidade, e muito do que estava acontecendo em Twin Peaks era mais próximo do sonho. A gente discutiu isso num outro vídeo de Twin Peaks, né, que a gente achava que a Twin Peaks estava muito mais próximo de um plano etéreo, né, um plano aí talvez o Black Lodge, o White Lodge, um plano de sonhos. Por isso que tanta coisa era estranha em Twin Peaks e não parecia fazer muito sentido. Na hora que vai pra Twin Peaks é a Twin Peaks que a gente conhece. Sim. Só que aí na hora que tá lá em Nova York, sei lá onde, tipo, é uma realidade completamente diferente. Então, tipo, é modernidade e interior. Só que é um interior diferenciado, não é um interior qualquer. Não Então, tem aquela coisa lúdica de Twin Peaks. Exato. Será que tudo que se passa em Twin Peaks é o sonho e o que tá acontecendo Pode ser. lá fora é a realidade? Pode ser? Ele deixou essa diferença física, né, assim, que a gente consegue ver, Sim. pra mostrar que na realidade Pode ser. aquilo
Twin Peaks toda é um sonho, é a parte do sonho. Eu acho que faz muito sentido, na verdade. E realmente, você falou certo, é muito brutal a diferença entre o que se passa fora de Twin Peaks e o que passa em Twin Peaks. Talvez seja o Lynch dando uma grande dica aí pra gente sobre essas duas realidades, né? E aí, quando o Cooper alterou aí e salvou a Laura, ele não foi pra Twin Peaks. Pode ter alterado ele mesmo não indo pra Twin Peaks. Porque quando ele esteve lá, ele foi aquele Cooper super... Sim, era doce, extremamente delicado com as pessoas, e inteligentíssimo. Ele via as coisas de uma forma... Sexto sentido, tipo um sexto sentido, né? Ele achava tudo lindo em Twin Peaks, aquelas árvores. Tipo Talvez, sonho como a gente conheceu o Cooper dentro de Twin Peaks, a gente não sabe como que ele era antes. Então talvez isso tenha mudado ele. Como ele não teve a experiência em Twin Peaks, ele talvez fosse um Cooper mais sisudo. O Richard, exato. Era uma pessoa mais séria, mais ok, normal ali. Por isso que quando a gente vê ele indo atrás da Laura, ele é uma pessoa estranha. Ainda é o Cooper, mas um Cooper que não é aquele que a gente viu. Ele é mais fechado, ele não é tão brincalhão, ele não tem senso de humor. Ele vai atrás da Laura, que aqui é Carrie, talvez seja uma mudança até feita pela própria Judy, para que a Laura não soubesse a própria identidade dela. A gente vê que ela continua problemática, é a Laura definitivamente. Os problemas a perseguem. Sim, a gente vê até o cavalo branco, né, uma miniaturazinha, acho que pra mostrar, as tragédias continuam cercando ela. E ele fica nessa coisa de trazer a Laura de volta, né? Trazer ela pra Twin Peaks, fazer com que ela encontrasse a mãe dela. E é o que ele faz. Ele pega, leva a Laura, e a gente tem aquela cena super estranha, na hora que eles chegam lá na casa. Não são os Palmer que moram lá. Nunca moraram. A gente não sabe, na verdade, se eles nunca moraram. Talvez eles tenham deixado a casa há tanto tempo que a pessoa nem sabia. Ano, né? Exato, que é algo que ele pergunta no final, né? Em que ano que a gente tá? Quem atende a porta, na verdade, é a senhora Alice Tremond, o que pode dar uma indicação pra gente que aquela casa definitivamente coisas ruins habitam ela, porque a senhora Tremond, pra quem não lembra, é aquela velha que a dona vai levar lá a comida lá na segunda temporada, eu acho. Creme de milho, Creme de milho! Então. E que tem aquele pequeno, né, uma criança lá que parece David Lynch, e era filho realmente do David Lynch. E é muito estranho que lá depois a dona descobre que aquela mulher tinha morrido e tal. A gente entende lá pelo filme, né, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que aquela mulher e aquela criança eram espíritos do Black Lodge. E o nome dela é Senhora Tremond. E também eles falam que antes da mulher morar ali, né, quando ela atende a porta, ela fala que morava uma senhora Chalfont, alguma coisa assim. Que também é um nome dado pro mesmo espírito lá do Black Lodge. Ou seja, só coisa ruim naquela casa, né? No final, o Cooper, meio atordoado, ele volta, né, ele pergunta em que ano que eles estão, e a Laura olha pra casa, lembra do grito da Sarah, e grita também. Eu acho que nessa hora a Laura lembrou, definitivamente ela lembrou a identidade dela. E a questão é, e agora? O Cooper mudou, a Laura lembrou, só que muita coisa foi alterada, a gente não sabe como tá Twin Peaks. Então, eu fiquei esperando que fosse mostrar a delegacia, porque daí a gente ia saber mais ou menos o que poderia ter acontecido. Sim. Só que ele, obviamente, ali, lógico, não mostrou como está a delegacia de Twin Peaks, e nem se tem aquela delegacia, se é daquele jeito. Não deu indício de nada. Fica aí para as nossas mentes viajarem, tentarem entender o que foi aquilo lá. Na minha mente, eu vou continuar isso aí, tipo, a Laura lembrou, agora ela vai atrás dos outros demônios, entendeu? O Cooper vai recobrar a identidade dele e eles vão salvar Audrey. Falando em Audrey, não é possível que tenha um fã de Audrey que esteja feliz com esse final. Foi cruel. A gente estava discutindo aqui, né? Aquilo que a gente tinha cantado a bola lá no outro vídeo era real, pelo jeito, né? A Audrey ficou em coma lá depois daquela explosão. Provavelmente foi estuprada aí pelo Bad Cooper, né? Que fala, inclusive, depois lá, meu filho, né? Que era o Richard. Deu à luz aquele ser tão lindo, cheio de luz, né? Só que a gente descobre que no final a Audrey ainda tá presa num pesadelo. E a última coisa que a gente sabe disso é que ela acordou. E foi isso. E ela acordou junto com o
Cooper. Assim, no mesmo momento, não sabemos se foi ao mesmo tempo, né? Mas isso deu, assim, uma pequena chama de esperança de que alguma coisa fosse juntados. Sim. Ou pelo menos que o Cooper fosse atrás dela, né, pra tentar salvar a Audrey. E a minha esperança era tanta que na hora que a Diane, que na verdade virou Linda, se despediu dele, eu pensei, pronto, agora ele tá livre! Eu também! Eu também pensei isso. Mas não! Mas agora, talvez, né, depois dele ajudar a Laura lá, ele vai tirar a Audrey do hospital, do hospício, sei lá onde que ela esteja, e eles vão viver felizes. É isso aí, é isso que a gente vai colocar na nossa cabeça, porque já que o David Lynch deixou aberto... a gente pode imaginar o que a gente quiser. Quais foram as nossas impressões gerais sobre a temporada? Eu, particularmente, tô dividida. Parando pra pensar de modo geral, eu gostei da temporada. Eu acho que ela foi num nível realmente muito longe de propor coisas novas, de quebrar totalmente aquilo que a gente via feito na TV. E assim, propôs muito mais discussões do que as temporadas passadas propuseram, né? Eu gosto disso, eu gosto da provocação do David Lynch, que pega realmente pra incomodar a gente e pra fazer a gente pensar além. Mas ao mesmo tempo, como fã, eu fiquei um pouco chateada de ter visto tão pouco de Twin Peaks, tão pouco sobre os personagens que a gente queria ver. Eu acho que assim, poderia ter acontecido o que aconteceu? Poderia, mas eu acho que eu teria ficado um pouco mais satisfeita se a gente tivesse visto mais dos personagens e visto mais da cidade. A gente ficou 2 temporadas só em Twin Peaks. Sim. O foco era Twin Peaks e de repente ele tira a gente de lá e não devolve nossos personagens. Poxa vida. Então ficamos carentes desses personagens. E aí ele resolveu mostrar um pouquinho, né? Colocou finalmente o Ed e a Norma, graças a ficaram Deus, juntos. um momento de calorzinho no coração. A Nadine fazendo suas altas críticas ao sistema, né? Sim. E muito legal, ela conseguiu abrir a loja das cortinas. Deu Que muito foi certo. uma habilidade que ela desenvolveu, Sim. né? Eu achei muito legal. E que ela teve sucesso com a criação dela. A gente teve o Bob também, né? Que Formou uma pessoa muito boa, o Bob aprendeu com a vida, mas infelizmente não ficou com a Shelley. Não, a Shelley toda errada na vida, né? Ficou lá, arrumou outro namorado bagaceira. É outra que gosta de um problema, né? E aí eles tiveram aquela filha meio problemática e estão aí, né, tentando lidar com ela. Que a gente acredita que ela está viva. Sim, sim, porque ficou uma coisa muito estranha, parecia que ela podia ter morrido nas mãos do marido dela, mas no fim parece que não. Que ele deve ter se matado, né, com aquele tiro que a gente ouviu na floresta. Então a gente adiciona aí pras coisas que vão acontecer na nossa mente, que a Shelley vai terminar aquele relacionamento horroroso que ela tem e vai voltar com o Bob, e eles vão acertar aquela menina. E uma outra coisa muito bonita também que teve essa temporada foi a Senhora do Tronco, né? Foi muito legal todas as cenas com ela, foi muito legal eles desenvolverem uma parceria, ela e o Hulk. Ai, ficou muito bom. Sim. Eles se respeitam muito, né? Sim. E a despedida dela na série foi uma das coisas mais emocionantes que eu acho que eu já vi, assim, foi sofrido. Mas bonito ao mesmo tempo, porque era a despedida dela e ela tava doente de verdade, ela estava morrendo de verdade, então quando ela fala que ela tá morrendo, aquilo não era só o personagem. Então a gente teve coisas bem legais e bonitas nessa temporada, mas de modo geral ela foi envolta a pessimismo, né? E algumas dessas críticas que a Aline até comentou, críticas à sociedade mesmo e à forma que a gente leva a vida e leva as situações, né? Algumas das coisas que a gente até viu rolando pela internet que fazem todo sentido são aquelas analogias à nossa vida, né? Por exemplo, tem um episódio que uma mulher fica Gritando, apertando uma bendita buzina. de uma buzina e gritando e com raiva e ninguém entende o que tá acontecendo e ela sai da frente, deixa eu passar, que é o que a gente faz no trânsito. A gente não fica nervoso? E às vezes nem se importa que tá acontecendo um negócio muito mais Você importante nem sabe ali. o que tá acontecendo e tá lá xingando e gritando. Porque você tem razão. Sim, você tá pensando no seu, né? Óbvio. Aí esse maridinho aí problemático da filha da Shelley vai procurar emprego
sem nada no currículo, o cara não tem nada, nunca fez nada, não se interessa por nada e acha que tem direito, a pessoa tem a obrigação de contratar ele. Quantas pessoas não fazem isso, não é mesmo? Uma outra realidade, aquele senhorzinho que vende o sangue. Ele é desempregado, mas para sobreviver ele vende o próprio sangue. Visivelmente ele não está bem, assim, e ele está vendendo sangue. Então, assim, é uma forma da pessoa conseguir um dinheiro de uma forma mais fácil, será? O jeitinho que a gente também costuma dar, até relacionado ao sangue, né? A galera que doa sangue para faltar no serviço, gente. Então, assim, se você parar para analisar, tem várias críticas ao modo de funcionamento da sociedade. Então, assim, a gente começa, apesar de não parecer fazer sentido naquele momento na história, não tem nada a ver, por que apareceu aquela pessoa fazendo aquilo, mas se você tirar daquela realidade e trazer para a sua, tem sentido. O Lynch, ele é também, além de cineasta e tal, artista plástico. E ele tem esse viés crítico muito forte. Com certeza ele quis colocar todas essas alegorias dentro de Twin Peaks para criticar realmente a nossa sociedade atual, só que de uma forma bem negativa, né? Ele parece que essa temporada ela saiu de uma visão negativa do Lynch do mundo. O que aconteceu nesses 25 anos aí? O que o Lynch viu? Piorou muito a situação? Mas isso tem a ver com o fato de eu ter ficado um pouco decepcionada com a temporada, porque foi muita coisa pessimista. É quase que o mal venceu, né? Então, apesar deles terem resgatado a Laura, talvez seja isso, né? No fim, tipo, o Lynch tá deixando uma última ponta de otimismo, mas tomara que dê certo a gente ter trazido o Ben de volta. Tenta resolver isso aí. Antes, em Twin Peaks, a gente tinha uma questão de equilíbrio, inclusive, em relação a isso. Tinha coisas muito tensas na história, como o assassinato da Laura, tudo que envolveu, né, o crime, mas também tinham coisas muito bonitas, muito doces, né? Que era a interação, né? a interação com os personagens. E a gente teve pouco disso nessa temporada, é quase como se realmente o mal tá vencendo e o bem tá ficando pra trás. Por isso que no final o clima é pessimista em Twin Peaks. E agora em outubro, Mark Frost vai lançar um livro, Twin Peaks, o dossiê final. Será que vai ter resposta nisso aí? O que vai ter nesse livro? Complemento com certeza e vai ajudar a gente, acho que em muitas questões, mas provavelmente não vai dar respostas que a gente quer. Mas pra, né, absorver um pouco mais e tentar fechar mais algumas coisas, provavelmente o livro vai ajudar. É, igual o Diário de Laura Palmer ajudou a gente com a série. Então a gente tá otimista, viu, Lynch? Que esse livro vai ajudar muito. Vai ajudar. Mas com certeza o Lynch queria que a gente ficasse nessa discussão louca aí, ninguém sabe, várias possibilidades, várias realidades, sonho, o quê? Pra ter assunto na rodinha de amigos, Exato. né? Talvez a graça esteja nisso. E essas foram as nossas impressões, pensamentos, devaneios. Muitos devaneios. Sobre Twin Peaks. E, obviamente, nós queremos muito saber o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo. Coloca pra fora! Sim! A gente quer saber, então coloca nos comentários pra gente interagir mais sobre isso. E agora, o que a gente vai fazer? Depois a gente faz? De tanta informação, tanta coisa, a cabeça tá cheia, o que a gente merece? Não sei se vocês viram aqui o easter egg. Saborear, mas a gente fez a torta da Cherry Pie de Twin Peaks, porque a gente merece depois de tudo isso. A gente fica aqui com a torta, a gente vai comer agora. E você, se você gostou do vídeo, já dá o seu joinha aí, porque ajuda bastante a gente também. E até o próximo. Até. Tchau, tchau.